Olá, bem-vindo ao meu simulado comentado do Practice 1 do Digital SAT. Aqui eu vou fazer a correção dos dois módulos, cada um contém 27 questões. Você vai ver que numa prova normal são apenas 22 questões, então esse teste é um pouquinho maior do que uma prova real. Para uma prova real, você vai ter 22 questões para serem feitas em 35 minutos para cada módulo. Isso dá, em média, 95 segundos por questão. Então, sempre conta aí, no máximo, 1,5 minutos por questão. Obviamente, nas questões do início, elas vão ser mais fáceis, você vai gastar bem menos tempo que isso, poucos segundos. Depois, mais para frente, pode ser que você gaste um pouquinho mais de tempo, mas 95 segundos é tempo mais do que suficiente para você fazer bem a questão e estar super seguro. Então, vamos lá? Para a questão número 1, a gente só quer saber quanto é 10% de 470. Bom, 10% é 0,10. Lembre que é só andar 2 casas para a esquerda. Então, 0,10 vezes 470 é 47. Muito mais fácil até pensar da seguinte forma: 10% é só um zero que eu vou ter que cortar. Então, 470 eu corto um zero, fica o 47. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem que falar which equation has the same solution. Então é o seguinte, se eu passar o 6 para o outro lado, aqui ele está mais 6, eu vou passar para o outro lado menos 6, vai ficar 4x igual a 18 menos 6, dá 12. Né? E não precisa fazer mais nada além disso. Né? Já está aqui direto, ninguém te pediu para achar o x. Né? Repare bem nisso. O próximo. Aqui é legal você ir prestando atenção em cada detalhe do que eles estão falando no problema. Então, the total cost in dollars to rent a surfboard consists of a 25 service fee. Ou seja, esse 25 aí é um custo fixo. Ele não é de acordo com alguma coisa que vai variando, é um custo fixo. And a $10 per hour rental fee. Esse vai variando, porque a cada hora do serviço você vai pagar mais. So a person rents a surfboard for 2 hours and intends to spend a maximum of 75. Maximum of 75 significa que vai gastar menos do que 75, ou pelo menos igual a 75, mas nunca mais do que isso. Which inequality represents the situation. Então, o 25 é o valor fixo, é o B da minha equação. O 10, que é o slope, na verdade, é o que está sendo variável, né? E aí, vezes T, porque é a quantidade de horas, e isso tem que ser menor do que o custo total de 75. Repare bem numa coisa que eu acho bastante importante lembrar para esses problemas. Isso daqui, numa equação, né, aqui na equação, a gente está falando de quanto vai se gastar. Então, aqui é dinheiro, dólar, né? Esse 75 seria o Y aqui, né? Esse valor aqui está em dólar. Isso significa que todos os outros dados dentro dessa equação, ou melhor, desta inequação, também estão em dólar, com exceção da outra variável. Nesse caso aqui é T, horas. Então, 25, ele está em dólar, o 10 está em dólar, e o 75, obviamente, está em dólar. Tá? A única coisa que não está em dólar é o T. Lembra disso para quando você tiver que montar outros problemas. Vamos lá para esse. Eu tenho essa função aqui, x ao quadrado mais 9, e eu quero saber quando ela dá igual a 25. Então, o 25 é o resultado. É só igualar x ao quadrado mais 9 a 25 e resolver, né? Aí eu passo 9 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 16, x é igual a mais ou menos 4. É bem rapidinho. Agora vamos lá para a próxima. Each face of a fair 14-sided die is labeled with a number from 1 through 14, with a different number appearing on each face. Então, eu tenho 14 o quê? Possibilidades, né? Do 1 ao 14. If the die is rolled one time, só uma vez, what is the probability of rolling a 2? Eu tenho uma probabilidade, uma possibilidade de ter 1, de ter 2, de ter 3, de ter 4. Então, de cair o número 2,
como só tem uma possibilidade dentro dessas 14, é 1 sobre 14. Bem simples. A próxima. A printer produces posters at a constant rate of 42 posters per minute. Então, 42 para um minuto. Eu vou fazer uma cross multiplication, uma regra de 3 aqui. Aí, at what rate in posters per hour? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não misturar unidades aqui. Se aqui eu estava falando em minutos, eu tenho que manter minutos, né? E 1 hora dá quantos minutos? 60. Então, x igual a 60. Aí, é só multiplicar em cruz, eu vou achar que o x é 2.520. A próxima. The function is defined by the equation. Aí eu tenho a equação, e aí eu quero o valor quando o x for 4. Então, é uma simples substituição. Eu vou colocar o 4 no lugar do x. A teacher is creating an assignment worth 70 points. The assignment will consist of questions worth 1 point and questions worth 3 points. Which equation represents the situation where x represents the number of 1-point questions and y represents the number of 3-point questions? É simplesmente seguir exatamente o que ele está falando. O x é 1 ponto, então é 1 vezes x. O y é 3 pontos, então é mais 3 vezes y. E somando toda a pontuação necessária, eu vou ter 70 pontos, né? A próxima. Right triangles, LMN. Eu estou desenhando aqui para poder visualizar melhor o problema. And PQR are similar, where L and M correspond to P and Q respectively. Então, eu desenhei aqui colocando exatamente cada ponto o que ele corresponde no outro triângulo. Aí, angle M has a measure of 53. What is the measure of angle Q? Eu estou vendo que o M e o Q estão na mesma posição. Então, 53 graus, da mesma forma. Aqui eu tenho um sistema de equações. Fica muito fácil aqui fazer uma simples substituição, porque eu já tenho o valor de y na de cima. Eu simplesmente vou pegar esse y da de cima, que vale menos 3x, e colocar ele lá embaixo. E vou achar o valor de x. Também muito simples. Bom, essa daqui é uma típica, né? Sempre cai, sempre vai ter um problema desse na prova. Então, o que você tem que lembrar? Às vezes, a equação não vai estar assim com o y isolado. Então, você sempre só vai considerar essas informações que eu vou passar agora se o y estiver isolado. Se ele não estiver, você vai ter que isolar o y em cada alternativa para ver qual é a correta. Então, vamos lá. Aqui, eu quero saber qual o valor de b, ou seja, que é aquele valor fixo que não está multiplicando nada. Você pode reparar aqui que quando eu desenhei uma retinha aqui que está passando bem no meio desses pontos, e essa retinha eu desenho que passe o melhor possível no meio desses pontos, ela é a line of best fit, que é uma linha de previsão, né? Então, onde é que está cruzando exatamente o eixo Y? Lá no 10, e é no 10 positivo. Então, eu já tenho que descartar a alternativa A e a alternativa C. Eu só vou ficar com a B e com a D. E aí, eu teria que calcular o slope se os dois slopes fossem positivos, ou se os dois fossem negativos, né? Nesse caso, eu não preciso nem calcular. A minha reta, ela não está caída para a direita, ela está caída para a esquerda, então é certeza que o slope é negativo. Na D, o slope é positivo, então eu não tenho nem que calcular esse slope, está muito fácil essa questão. A próxima. Aqui eu tenho uma equação cúbica, sempre que tem esse formato de S, é uma equação cúbica, né? E aqui está falando, for how many values of x does f of x is equal to 0? F of x é o próprio y. Então, onde é que o y é 0? Onde o y é 0 é aqui, onde está cruzando o eixo x, né? É o resultado, a solução de qualquer equação. Ele vai cruzar em 3 pontos aqui. Então, é só eu contar, né? É bem simples. Vamos para a próxima. Vivian bought party hats and cupcakes for 71. Each package of party hats cost 3. Então, eu estou colocando aqui 3 hats,
3 para hats, e aí 1 para cupcake, né? E tudo isso daqui vai somar 71. Só que daí aqui ele está dando os valores, né? 10 packages of party hats, então 3 vezes 10, mais um C é igual a 71, aí é bem fácil fazer o cálculo e achar o 41 aqui. Bom, essa daqui é uma equação que eu posso resolver da forma algébrica, pensando na soma e produto, naquela metodologia, ou então eu vou direto na Desmos e faço o cálculo. Então, eu vou falar sobre esses dois para você também se acostumando com Desmos, uma Graphing Calculator. Aqui eu tenho essa equação e ele quer a solução. Você está vendo que o Z aqui, ele está sozinho, ele não está sendo multiplicado por nenhum número que não seja 1, né? Então, o produto tem que ser menos 24 e a soma tem que ser 10. Para o produto ser menos 24 e a soma ser 10, qual é o casalzinho de números que eu vou poder usar? Mais 12 com menos 2, porque quando eu multiplico, o resultado vai ser menos 24 e quando eu somo, soma é mais 10. Isso daqui não é a solução. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso daqui são os números que vão dentro dos meus fatores. Esses parênteses são chamados de fatores. Por que fatores? Porque se eu dividir essa equação por z mais 12, o resultado vai ser z menos 2. Se eu dividir essa equação por z menos 2, o resultado vai ser z mais 12. Vai ser um resultado redondinho. O resto é zero. Então, a solução vai sempre ter o sinal contrário do que eu encontrar dentro dos meus fatores. Então, se eu tinha mais 12, a solução vai ser menos 12. Se eu tinha menos 2, a solução vai ser mais 2. Então, é bem rapidinho com soma e produto para achar esse resultado. Agora, se você tem um probleminha um pouco mais difícil, você pensa que vai gastar um pouco mais de tempo para fazer isso mentalmente, vai lá para Desmos. Você vai escrever lá, né? Então, quando tem 0 aqui, você coloca o y, porque, na verdade, ele vai te desenhar a parábola e onde é 0 é onde está cruzando o eixo x, né? Onde o y é 0. Então, aí você já sabe ver onde vai ser. Quando você fizer isso, você vai ver a parábola, você vai ter que clicar 2 vezes nos pontos para aparecer aqui o pontinho. E aí você já tem os resultados. Então, assim, dependendo do problema, você consegue fazer mais rapidamente algebricamente, porque você faz na sua cabeça, mentalmente. Às vezes, se você não for tão rápido ou se o problema não for tão fácil assim, é melhor usar a Desmos. Vamos lá para a próxima. Bacteria are growing in a liquid growth medium. Normalmente, como é que cresce bactéria? Numa função exponencial, né? Qualquer coisa que é uma sequência geométrica. Função exponencial é uma sequência geométrica. Ao contrário de uma equação linear, que é uma sequência aritmética. Então, vamos lá. Aqui está falando que there were 300,000 cells per milliliter during an initial observation. Como é a fórmula de equação exponencial? Essa daqui, o valor futuro é igual ao valor inicial, multiplicado por 1 mais a taxa de aumento. Se fosse caindo, ia ser 1 menos a taxa de queda, né, de desconto. Elevado a x, que pode ser prazo, enfim, pode ser o que estiver variando no eixo x. Então, aqui estava falando que tem 300. 300 é o valor inicial, então eu já vou colocar esse no lugar. E aí está falando que doubles significa que cresce a uma taxa de 100%. Então, é 1 mais 100%, que dá 2, né? Então, está multiplicando por 2. E aí, every 3 hours, how many cells per milliliter will be 15 hours after the initial observation? Então, assim, se fosse por hora, obviamente, você ia colocar um número diferente aqui no X. Mas se dobra a cada 3 horas, significa que depois de 15 horas aconteceram 5 dobros, né? Então, é por isso que você vai elevar a quinta aqui. Eu só quero saber uma expressão equivalente, né? É só fazer a continha aqui. O que eu fiz aqui? Eu fatorei, né? Entre 6 e 12, o 6 é um fator comum. Entre x a 8 e x a 2, o x a 2 é um fator comum.
entre y ao quadrado e y ao quadrado é um fator comum. Então, eu vou passar isso aqui, vai ficar em evidência, e dentro do parênteses vai sobrar aqui o x à sexta, né? E o 2 daqui desse 12, tá? A neighborhood consists of a 2-hectare park and a 35-hectare residential area. The total number of trees in the neighborhood is 3,934. The equation 2x plus 35y equals to 3,934 represents the situation. Which of the following is the best interpretation of x in this context? Ou seja, eu vou ter que multiplicar uma área pela quantidade de árvores que eu tenho nessa área, mais o tamanho da outra área, vezes a quantidade de árvores que eu tenho nessa outra área, e eu vou ter como resultado final a quantidade total de árvores que eu tenho, né? E aqui, esse 2 aqui é por hectare. Então, eu tenho uma área, aqui hectare é como se eu tivesse uma certa quantidade de metros quadrados, né? Uma área. Então, eu vou fazer 2 vezes x. O x é o quê? É a quantidade de árvores que eu tenho por cada hectare. E y é a quantidade de árvores que eu tenho por hectare nessa outra área, né? Então, the average number of trees per hectare in the park. Vamos lá para o próximo. Aqui, lembra que lá atrás eu falei que vai ter probleminha que você vai resolver e que não necessariamente vai estar com y isolado? Então, vamos lá. O que eu estou vendo aqui? Eu preciso fazer esses cálculos que eu fiz aqui? A verdade é que não. Né? Eu estou mostrando, eu vou mostrar para você, porque pode ser que no problema exija, mas nesse daqui não. Porque eu estou vendo que o meu y-intercept é 40. E o que é o y-intercept? É aquele número sozinho, né? Quando o y está isolado. Nesse caso aqui, como é 40, a alternativa A já está fora, porque está dando 12 aqui. A alternativa C está fora, porque está dando 8. Aí me sobra a alternativa B e D. Na alternativa B, eu tenho 480 aqui, que vai dividir o quê para o y ficar isolado? Vai dividir 12, né? Eu vou ter que dividir tudo por 12. Então, 480 dividido por 12 dá 40. Agora, se eu dividir 480 por 8, vai dar 60. Então, daí eu já consigo excluir a D, né? Eu não precisaria fazer mais cálculo, além de entender qual é esse meu y-intercept. Agora, dependendo do problema, eu vou precisar achar o meu slope. O que é o slope? O y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. É o tal do rise over run. Então, aí é só fazer o cálculo, né, do y1 menos y0. Então, eu posso começar por esse ponto ou começar por esse ponto, não importa. E aí eu vou fazer o cálculo, vai dar que o m é menos 2 sobre 3. Quando eu isolo o y, eu vou ter o 8 lá do outro lado, né? Menos 8 do outro lado, e vai dividir o 12, né? Então, por isso, vai dar menos 2 sobre 3. Então, estaria certo, só que eu não preciso, nesse problema, fazer esse trabalho. Vamos lá para outra. Circle A has a radius of 3n, and circle B has a radius of 129, where n is a positive constant. The area of circle B is how many times the area of circle A? Que é muito importante nessas figuras, não precisa ser só em triângulo, em qualquer uma dessas figuras que você vai ver na prova. Quando eu falo de radius, eu estou falando de uma dimensão. Eu estou falando de lado, de radius, de altura, de perímetro, tudo que é uma dimensão, eu tenho uma certa proporção, que eu vou chamar de K. Quando eu passo para área, eu vou pegar aquela mesma proporção e elevar ao quadrado. Se eu estivesse falando de cubo, eu vou pegar aquela mesma proporção e elevar ao cubo. Como eu estou falando de área aqui, é aquele K ao quadrado. Se eu divido 129 por 3, o resultado dá 43, né? O 43 é o meu K, né? Porque isso daqui é radius, né? Então, a proporção é de 43. Mas como eu quero a área vai ser aquela proporção ao quadrado. Então, eu vou ter que elevar o 43 ao quadrado. Por isso que dá 1849.
Bom, esse daqui é um probleminha que eu vou falar um pouco mais sobre ele. Ele é muito simples, mas eu vou falar um pouco mais para aproveitar de te lembrar de algumas coisas. Quando você vira uma tabela assim com frequência, o que que significa isso? Que eu tenho valores que aparecem mais vezes. Então, se eu fosse listar esses números, eu não iria listar 6, 7, 8, 9, 10. Eu iria listar 6, 6, 6, 7, 7, 7, porque aparece 3 vezes, 3 vezes. O 8 eu ia listar 8 vezes. Né? Por que que você precisa saber disso? Porque se tiver que calcular a média, você não vai somar 6 mais 7 mais 8 mais 9 e dividir por 9. Você vai somar 6 mais 6 mais 6, 7 mais 7 mais 7, ou seja, 6 vezes 3 mais 7 vezes 3 mais 8 vezes 8, tudo isso daí dividir por 57. Isso se tiver que calcular a média. Se você tivesse que calcular a mediana, por exemplo, você ia pegar essa listinha de 57 números, você ia dividir por 2, dá 28,5. Aí você iria pegar a posição que está o número no 29. Então, aqui, 3 mais 3, você ia achar onde está o 29 e identificar o valor que corresponde àquela posição 29. Aqui não, esse problema é bem simples, ele só quer o maior valor aí, o maior valor está aqui do lado esquerdo, não tem nada a ver com frequência, e é o 14. Vamos para a próxima. Mais um probleminha que você poderia resolver muito facilmente, algebricamente, mas se quiser usar a calculadora, eu vou te mostrar também como. Um detalhe aqui que eu gosto de falar bastante, porque às vezes os alunos não pensam sobre isso. Sempre que eles derem pontos assim, ó, aqui tem um ponto 2,4, outro ponto 2,14. Sempre que eles derem pontos, você vai precisar pegar o ponto e colocar na fórmula, na equação. Então, o 2 no lugar do x, o 4 no lugar do y. Pense nisso. Sempre que derem pontos, você vai ter que colocar o primeiro número no lugar do x, o segundo número no lugar do y. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho essa equaçãozinha, né? E ele quer saber o valor do R. Eu peguei de qualquer ponto e fui lá e coloquei o 2 no lugar do x. Aqui é 4 menos 9, né? Eu coloquei o 4 no lugar do y, igual a r ao quadrado. Fui lá e calculei, achei que o r é 5. É bem rapidinho fazer essa daqui. Pode ser que o problema não fosse tão rapidinho assim. Por isso que eu vou te falar como fazer na Desmos. Eu vou colocar a mesma equação lá na Desmos. Você tem que treinar antes, não tenta chegar na hora da prova e ficar calculando, porque você tem que saber como elevar ao quadrado, que é aquele circunflexo, e o 2. Você tem que saber como escrever as coisas, né? Se você fizer, colocar essa equação lá, vai aparecer esse negócio aqui, ó, com um intervalo aqui para o R. Não vai aparecer o R igual a 5 ainda, tá? O que eu fiz? Eu coloquei também na de baixo o 2 e o 4, e o 2 e o 14. Colocando tudo isso, eu vou ter uma bolinha lá, que ele não sabe qual é o raio, né? Porque o raio é uma incógnita aqui. Então, ele colocou uma bolinha qualquer jogada lá, e ele colocou esses pontos. O que que eu fiz? Com o mouse, eu fui lá e arrastei essa bolinha de forma que ela cobrisse esses dois pontos. Quando eu fiz isso, esse intervalo aqui, que estava bem no meinho, aqui no zero, ele andou e foi parar no R igual a 5. E aí eu descobri quanto era o raio, tá? Então foi isso daqui que eu fiz. Vamos lá para a próxima. The measure of angle R is 2 pi over 3 radians. The measure of angle T is 5 pi over 12 radians greater than the measure of angle R. What is the measure of angle T in degrees? Então, vamos lá. O que está falando aqui? Se eu passar para 180 graus, né? Porque ele está querendo converter, então o pi vira 180 graus, eu tenho 120 graus. E aí, 5 pi sobre 12 vai dar 5 vezes 180 sobre 12, e dá 75. Só que ele está falando que 5 pi over 12 greater than, ou seja, ele é maior nesse número aqui. Então, o total do t é 195. Vamos lá para a próxima, cai muito desse tipo de problema de conversão. Então, a certain town has an area of 4.36 square miles. What is the area in square yards? Ou seja, eu sei que 1 square mile vai ser o quê?
1,760 elevado também ao quadrado, né? Porque eu estou falando de square, e square yards aqui, né? Então, 1 square mile dá o quê? Dá 1,760 elevado ao quadrado, que dá isso daqui, em yards. Só que eu não quero só 1 square mile, eu quero 4,36. Então, eu faço x, né? E aí multiplico em cruz. Eu vou achar esse valor. Esse probleminha é um probleminha que é simples, dá para fazer muita coisa mentalmente aqui, mas eu tive que escrever para você poder visualizar. Então, vamos lá. Eu tenho uma equação linear aqui, né? E está falando o seguinte, eu tenho essa equação linear, essa função aqui, que é a função h, e uma outra função k, ela acontece depois de eu translate, né, a linha h, 5 units in the xy plane. Translate down, né, 5 units. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é saber qual é essa função, h, né? Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou calcular o slope. O slope eu vou pegar, por exemplo, 160 menos 130 dividido por 23 menos 18. O slope deu 6, né? Se eu colocar qualquer desses pontos na formulinha, então o y valendo 130, o n valendo 6, o x é 18, eu vou achar o b, né? E o b deu 22. Se o b deu 22 e vai cair 5 unidades, ele vai parar lá no 17, né? Então, a fórmula vai ser o quê? O b igual a 17, o slope é o mesmo, porque simplesmente a reta não modificou, ela simplesmente caiu, né? A inclinação dela não mudou. Então, foi 6. Então, é só calcular aqui, né? Eu quero saber o x-intercept. O que é o x-intercept? É quando o y é zero. O x-intercept é a solução de uma equação, né? Então, eu igualei o y a zero e achei o valor de x. Agora, vamos para a próxima. Eu tenho 3 possíveis soluções para esse probleminha. A solução mais rapidinha é a gráfica, tá? O que você tem que reconhecer aqui? Tem que tentar entender o problema. Eu tenho uma equação quadrada aqui, e está falando que ela vai interceptar um ponto, uma linha, verdade? Porque é y igual a c, isso daqui não é um ponto. Um ponto sempre tem parênteses, um númerozinho, vírgula, e um outro númerozinho, né? Tem um par de números. Y igual a c é uma reta. É uma reta em que está sempre passando pelo ponto C no Y, né? Então, é uma reta paralela ao eixo X, passando pelo ponto Y no C, né? Então, é esse desenho que eu tenho aqui, né? A solução gráfica aqui é simplesmente ir lá, colocar essa equação lá, né? Eu vou clicar aqui no ponto máximo, porque se ela está cruzando em um único ponto, se eu cruzar em qualquer outro ponto, vão ser dois encontros, né? Com uma reta horizontal. Então, para passar em um único ponto nessa reta horizontal, tem que ser justamente aqui no Y do vértice, que é o K, né? Então, eu vou lá, coloco essa equação e venho aqui, clico duas vezes aqui e vai aparecer o ponto. Só que aqui as respostas estão em fração e o ponto vai me aparecer aqui na forma decimal, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, de baixo, eu coloco menos 79,75. Ele sempre vai me mostrar um desenho como esse aqui, tá vendo? É uma fração e tem um númerozinho em cima, um númerozinho embaixo. Quando eu clico nisso daqui, ele vai me mostrar qual é a fração correspondente àquele número. Então, pronto, aí é rapidinho para achar a solução disso daqui. A outra forma de fazer esse exercício é você usar a fórmula do y do vértice, do k, que é menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Aí é só fazer toda a substituição. Eu não gosto disso daqui, primeiro, porque nem todo mundo vai decorar essa formulinha do y do vértice. Eu, por exemplo, eu sei de cor, mas eu acho bobeira ficar gastando memória para memorizar isso daqui. O que eu prefiro fazer é lembrar do x do vértice, que é o h, né? É menos b sobre 2a.
calculo o x do vértice, e aí com esse número eu vou lá e incluo ele aqui, faço uma substituição aqui e acho o y. Esse y vai ser o que corresponde àquele x do vértice, né? O x do vértice corresponde a um y do vértice, e aí eu acho o resultado. Eu acho que tem menos chance de errar em sinal, alguma coisa assim, nessa de baixo, do que nessa de cima, além de não precisar decorar mais uma formulinha. Agora, entre todos esses, com certeza, mais rapidamente você vai conseguir fazer na décimos. Agora, vamos lá, para esse probleminha. Esse probleminha, ele é meio atípico. Nunca tinha visto um problema desse no SAT, mas ele, assim, só dá um pouquinho de trabalho, não é difícil de fazer. A primeira coisa que eu bati o olho aqui, eu vi que, na verdade, a reta é a mesma. Por quê? Porque se eu pegar essa de cima aqui e multiplicar tudo por 5, vai dar exatamente o resultado de baixo, né? Então, eu tenho uma reta só. Mais fácil, porque eu não vou precisar ficar testando as coisas em duas retas, né? Aqui tem infinitely many solutions. Então, o que que eu fiz? Ele está querendo saber qual é o ponto, né? Em termos de R, né? Aqui, a solução. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um backsolving. Comecei pela C aqui, eu poderia ter começado pela B, mas comecei pela C. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei o R, aliás, C. Coloquei o R no lugar do X. E fui ver se bateu o Y. Então, 2R mais 3Y dá 7. Aí eu isolei o Y e deu menos 2R sobre 3 mais 7 sobre 3. E não bate, ó, porque é 2R sobre 3, não é menos 2R sobre 3. Então, a C está incorreta. A B exigia que eu colocasse o R no lugar do Y. E aí eu fui lá e coloquei o R no lugar do Y, e mantive o X, né, como minha variável para tentar descobrir quanto vale em termos de R. E aí bateu, deu certinho. Então não precisava fazer mais nada além disso. Eu não iria começar pela A, porque a A dá um mega trabalho, né, para fazer o cálculo. E a D é a última, né? Então eu gosto de começar por B ou C. Vamos lá para a próxima. The perimeter of an equilateral triangle is 624. Se é um triângulo equilátero, os três lados são iguais. É só dividir por 3, eu vou saber quanto vale cada lado, né? 208. A altura de um triângulo equilátero, eu acho isso legal de saber. É o S, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Como eu já sei quanto vale o S, é só fazer a substituição lá, faço o calculinho, vai dar 104 raiz de 3. Né? O que ele quer é justamente o número que está multiplicando a raiz de 3, então é 104. Agora vamos lá para o segundo módulo, né? Mais uma de ratios aqui. Então, Tilly earns $P for every W hours of work. Which expression represents the amount of money in dollars Tilly earns for 39 hours of work? Então, 39 vai ser X, né? Aí faz uma cross multiplication, uma regra de 3 aqui dá 39P. A próxima, mais uma. Eles gostam muito desse tipo de problema. 5.7 minutes per mile, né? Então, rides his bike at an average rate of 5.7 minutes per mile. E aí eu quero saber which function M models the number of minutes it will take one to ride X miles. Então, o X é o que eu preciso descobrir. E eu não sei, né? Na verdade, X não é o que eu tenho que descobrir. Está em termos de X, o que eu preciso descobrir é esse daqui, que é quantos minutos, né? Poderia chamar de Y, por exemplo. Aí eu faço cross multiplication, vai dar 5.7 de X. Bom, aqui, the solution to the given system of equations is xy. What is the value of y? Ou seja, ele quer saber a solução desse sisteminha aqui. O que que eu fiz? O 3x é 12 aqui, né? Então, como aqui está menos 3x, é só colocar o menos 12 lá no lugar. Só fazer uma simples substituição. Aí eu acho quanto vale o y.
Vamos para a próxima. The equation gives the speed s in miles per hour of a certain car t seconds after it began to accelerate. What is the speed in miles per hour of the car 5 seconds? Ou seja, 5 segundos é só uma substituição também, é 5 no lugar do t. Então, 40 mais 3 vezes 5 dá 55. Próxima. Aqui está falando que o A vale 4, o B vale 5. Which expression represents the value of C? Isso daqui é o Pythagorean Theorem, que é Pitágoras. Então, C ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, C vai ser a raiz de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bem simples. A próxima, qual é a solução? Simplesmente isolar o x, né? Vai passar o 5 para o outro lado reduzindo, depois passa o 4 para o outro lado dividindo. Aqui está falando de x-intercept, ou seja, onde cruza o eixo x, ou seja, a solução dessa equação aqui é x0. What is the value of x? Aqui está mostrando, né? X igual a 7. A próxima. The function f is defined by... Aí tenho aqui a equaçãozinha. What is the y-intercept of the graph of y in the xy plane? Ou seja, y-intercept. O y-intercept é onde o x0, ou seja, x0 no lugar do x, então só poderia ser a alternativa B ou C. E o y-intercept é o número que está sozinho aqui, ó. Tá? Então, é o menos 2. Não poderia ser 1 sobre 10, porque 1 sobre 10 é o slope. Aí, vamos lá, para essa daqui. Eu tenho essa função 7x ao cubo, e aí tá falando que tem uma outra que ela é resultado de fazer o f de x down 2 units. Quando eu tenho que ter uma mudança vertical, ou indo para cima ou para baixo, simplesmente vou pegar a minha função original e vou somar um número fora dela, ou subtrair um número fora dela. Como está indo para baixo, vai ser aquele 7x ao cubo mesmo, eu vou fazer menos 2. Agora eu quero a solução disso daqui. Repare que ninguém está pedindo quanto vale o x exatamente, ou o y exatamente. Aqui tem o x mais 7 é igual a 10. Ou seja, aquele menos x mais 7, aquele mesmo que era 10, vai ser 10 ao quadrado aqui é igual a y. Então, assim, bem fácil, né? O y tem que ser 100. A única alternativa aqui é o A. Então, essa daqui tem que reparar que isso daqui é uma subtração, não é uma multiplicação, hein? Então, 7x ao cubo mais 7x. Aqui eu só coloquei os números que são parecidos perto, porque eu vou poder fazer a soma, né? A subtração. Menos 6x ao cubo, porque aqui tinha um menos na frente. E aí, o menos com menos vai ficar mais 3x. Então, isso daqui vai ser x ao cubo mais 10x. A próxima. Aqui está simplesmente me dando a função e está falando qual o resultado do n quando o y, quando a função toda for igual a 56. Aí é só igualar. Aí eu vou ficar com n ao cubo igual a 56 sobre 7, dá 8, né? Então, que número ao cubo dá 8? É o 2. Próxima, bem simples essa daqui. Line C intersects parallel lines S and T, ou seja, essa C aqui, ela está cruzando a S e a T. What is the value of X? Esse X aqui é igual a esse daqui de baixo, que está exatamente na mesma posição, né? Como eu sei que aqui é 110, para completar 180, falta 70, então o X também é 70. E do outro lado aqui, ó, bem de frente para o 70, seria 70 também, a mesma coisa aqui, na de cima. Próximo, tem os 10 valores aqui, eu quero saber qual é a média. Como é que eu calculo média? Somo tudo dividido pela quantidade. Eu vou somar tudo, vai dar 100, dividido por 10, dá 10. Mais uma de função exponencial. Lembrando, valor futuro é igual a valor inicial, multiplicado por 1 mais a taxa de aumento elevado a um x qualquer, que nesse caso é t, né? E aí tem essa função, e aí tá falando o que é o 5? De novo, o 5 é o valor inicial, mas é o valor inicial do quê? Essa função,
ela está falando number of employees at a restaurant. Então, todas as informações que você tem aqui é de number of employees, com exceção do T. O T é o quê? É number of years, né? Então, 5 é o número inicial de funcionários. Próxima. What is the minimum value of the function? O valor mínimo dessa função é o y mínimo. É isso que ele está pedindo, né? Então, eu calculo o x do vértice, que é menos b sobre 2a, ele dá zero, né, nesse caso. Aí, eu vou substituir o zero aqui, vai dar 55, né? Mais 55 aqui. Então, isso é igual, aqui não é menos não, tá? É 0 ao quadrado mais 55 é igual a 55. Aí o 17. Each year, the value of an investment increases by 0,49% of its value the previous year. Se eu estiver multiplicando alguma coisa em relação exatamente ao número anterior, eu vou ter uma função exponencial. Porque se fosse uma função linear, eu estaria somando em relação ao anterior. Sempre somando o mesmo número. Se eu estou sempre multiplicando o mesmo número, porque a equação exponencial é 1 mais a taxa de aumento, né? Então, 1 mais 0,49%. Então, se eu estou multiplicando em relação ao anterior, é increasing exponential. Próxima. The population of Greenville increased by 7%. Aí eu quero saber qual é esse valor, né? Que eu vou ter que multiplicar. Sempre que eu tiver aumento em porcentagem, vai ser 1 mais a taxa de aumento. E como foi um único ano, vai ser 1 mais 0,07. Which expression is equivalent to? Isso daqui é o seguinte. Quando eu tiver que passar para a raiz, o numerador aqui, ele continua como uma potência. E o denominador, ele é o tipo de raiz que eu tenho, né? Então, A a 11, né, numa raiz de 12. Só que aqui não tem isso, né? Então, o que que eu vou fazer? Bom, o que que eu posso fazer? Se eu fizer esse 12 ao quadrado, dá 144 aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu multipliquei os dois por 12, né? Então, aqui deu 132. Tá? A próxima. It costs the event planner a one-time fee of 35. Então, 35 é o valor fixo, que é isolado, não vai multiplicar nada. And 10,25 per attendee. Então, 10,25 para cada pessoa que for participar. E tem que gastar no máximo 200 aqui, né? Então, what is the greatest number of attendees possible without exceeding the budget? Então, eu não posso pegar 17, por exemplo, porque se eu multiplicar aqui por 17, vai dar mais de 200. Eu tenho que pegar um número ligeiramente menor, por isso que é 16. Aqui é uma equação de absolute value, de módulo, e repare bem que ele não quer x, ele quer x menos 1, né? O que que eu sei aqui? Que 4x menos 4 dividido por 4 é o próprio x menos 1, né? Tá na cara que isso daqui é um múltiplo, né, de x menos 1. Então, isso aqui é 112, o x menos 1 é 112 por 4, que dá 28, né? Então, é mais fácil. Você não vai ficar calculando x para depois fazer x menos 1. É só bater o olho e perceber. Sempre que eles não pedirem o valor de x, você já fica esperto para perceber, talvez aquilo seja um múltiplo, né? Então, esse realmente é um múltiplo, é 4 vezes isso daqui. O próximo. Eu tenho aqui um cubo e dentro do cubo eu tenho uma esfera. Eu tentei desenhar, obviamente não consegui, mas pensando aqui, eu tenho um cubo e dentro tem uma esfera. E cada lado do cubo tem 68, o raio tem 34, ou seja, o raio dessa esfera, essa esfera está pegando exatamente as bordas
em cima e embaixo dos lados do cubo, né? E aí, eu tenho essa informação. Com essa informação, eu já consigo calcular o valor do cubo, e o valor da esfera também. E aqui o que ele está pedindo é o volume do cubo que não é ocupado pela esfera, ou seja, todo o resto. Então, o que eu vou fazer? Eu calculo o volume do cubo, que é S ao cubo, é 68 ao cubo, achei aqui o resultado. Aí, o volume da esfera é essa fórmula, né? Se você não sabe isso de cor, eu não gosto de decorar a fórmula de esfera, né? Mas isso vai estar lá na primeira parte lá do módulo. Lá, você vai lá para a página inicial, você vai ver essa fórmula. E aí é só você fazer uma simples substituição, né? O π é 3,14, o R aqui é o 34, você vai colocar 34 ao cubo. Quando você achar o valor, o volume da esfera, é só subtrair do volume total do cubo, você vai ter a área que não foi ocupada pela esfera. A próxima, eu tenho uma equação de círculo. A equação do círculo é sempre assim, x menos h, ou seja, o h aqui é o 5, né? O h é o centro, é a coordenada x do centro do círculo, ao quadrado, mais y menos k, então k, que é a coordenada y do centro, é o 3, ao quadrado igual r ao quadrado. Então, o r, na verdade, é 4. E ele quer saber qual é o diâmetro. Se o r é 4, o diâmetro é o dobro daquilo. Próxima. Eu tenho uma função, que o f de 1 é k, e o k é uma constante. Which of the following equivalent forms of the function f shows the value of k as the coefficient of the base? Coefficient of the base. Então, eu tenho esse coeficiente, esse valor aqui, né? Que multiplica aquilo que vai estar com o expoente, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, o f de 1 é k. Qual é a função que, se eu pegar o valor de x, que é 1, vai dar justamente o coeficiente? Ou seja, o que ele está pedindo é para eu ter um valor aqui que vai dar 1, né? Porque isso daqui teria que ser 1, né? Isso daqui tem que dar 1, né? De uma forma que eu consiga pegar o resultado seja o próprio coeficiente. Então, se eu fizer aqui o x igual a 1, dá 1 menos 1 dá 0. Quando eu tenho um número elevado a 0, vai dar o próprio 1, né? Então, vai ser 128 vezes 1. Então, por isso, substituindo o x por 1, aqui vai dar 0. Então, todo esse pedaço aqui vai dar 1 vezes 128 dá 128, que é o próprio coeficiente. Então, é isso que ele está pedindo. A dificuldade desse problema é entender o que ele estava pedindo, né? Não é muito comum, eu nunca tinha visto esse. Então, você tem que decifrar um pouquinho. O próximo, mais uma vez, função exponencial, ou seja, o 72 aqui é o valor inicial, 2,5 é o quê? 1 mais a taxa de aumento. 1 mais a taxa de aumento para ter dado 2,5 significa que foi 150% de aumento, né? A cada T. Aí tá falando aqui, a model estimates that at the end of each year from 2015 to 2020, the number of squirrels in a population was 150% more than the number of squirrels in a population at the end of the previous year. The model estimates that at the end of 2016, ou seja, um ano depois, there were 180 squirrels in the population. Which of the following equations represents this model, where n is the estimated number of squirrels? Ou seja, eu tinha um valor qualquer que eu multipliquei por 2,5 e chegou a ficar 180. Então, o x é 72. É o valor inicial, é o valor onde eu comecei lá em 2015, porque é quando começou a função, né? Então, tem que ter os 72 aqui. E por que que não pode ser A? Porque é 1 mais a taxa de aumento, e a taxa de aumento é 150%, ou seja, 150% é a mesma coisa que 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5.
Ah, esse problema aqui é um probleminha que eu duvido até que caia na prova, porque você não vai precisar escrever tudo isso, assim, tão detalhadamente como eu escrevi, mas ele dá um trabalhinho, então eu acho que meio estranho cair esse problema na prova, mas ele é bom para falar algumas coisas importantes. Então eu vou explicar aqui, tem esse sistema, né? E ele está falando que tem uma reta qualquer que é perpendicular, né? Aqui. Então, eu tenho a pair of perpendicular lines. Eu tenho essa e essa daqui é perpendicular. Aí ele quer uma outra que também tem essa situação de retas perpendiculares. Então, o que que eu vou fazer? Eu calculei nessa daqui o slope, né? Porque o que que eu sei com retas perpendiculares? É negative reciprocal, opposite reciprocal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu slope, vou inverter a fração e vou mudar o sinal. Então, quando eu calculei o slope dessa primeira aqui, deu menos 5 sobre 7. Então, eu sei que o slope da de baixo vai ser 7 sobre 5. Ou seja, eu tenho que calcular o slope dessa daqui de baixo. Calculando vai dar menos A sobre B. Esse é o slope da de baixo. Menos A sobre B é esse 7 sobre 5 aqui. Então, o próprio A sobre B é menos 7 sobre 5. É só substituição aqui, né? Agora, eu vou ver dessas equações aí, qual tem a mesma situação, né? De ser perpendicular. Comecei com a B, que felizmente é a que deu certo, né? Então, na primeira, eu calculei o slope, deu menos 10 sobre 7. Então, o slope da outra vai ser o quê? 7 sobre 10. Tem que dar 7 sobre 10. E aí eu vou ver qual delas aqui vai dar o 7 sobre 10, né? Calculando o slope dessa outra aqui, vai dar menos A sobre 2B. Só que eu sei que A sobre B é menos 7 sobre 5. Menos A sobre 2B, eu vou estar multiplicando o denominador por 2, né? E como é menos A sobre 2B aqui, na verdade eu pego essa parte de cima aqui, ó. Menos A sobre B dá 7 sobre 5. Menos A sobre 2B vai dar o 7 sobre... Vai dar o 7 sobre 2 vezes 5, dá 10. Então, não foi tão demorado fazer, mas exige um pouquinho mais de cálculo. Aqui eu tenho uma equação, e sempre vão falar de equação quadrada e vão pedir alguma constante, só que eles vão te falar, olha, ou não vai ter solução, olha, vai ter duas soluções, olha, vai ter uma só solução. Primeira coisa que você tem que fazer quando encontrar uma equação quadrada e eles querem que você identifique uma letrinha lá dentro, é calcular o b ao quadrado menos 4ac. E aí, você vai respeitar a ordem. Se aqui é no real solution, vai ser menor do que zero. Então, você vai fazer o b ao quadrado menos 4ac menor do que zero, até que você consiga achar o c. O c tem que ser maior do que 289. Então, é isso para matemática. Agora, você pode ir para a minha correção de inglês.